nós vamos falar agora sobre desenho. Sobre o desenho. A história do desenho. Não caiu. Oh, meu Deus. Então, nós vamos falar um pouco sobre desenho. Aí você fala assim, nós vamos falar sobre desenho, porque senão você vai ter que ler a parte maior. Tá, vai, fala aí. Desenho. Você vai falar assim, agora a gente vai falar um pouco sobre desenho. Eu vou falar que você vai ter que repetir. Nós vamos falar agora sobre desenho. Mas a senhora já falou isso, moça? Não, é pra você falar e ela vai pra você falar pintura. Tá bom. Você vai falar. Professor. Não. Eu tô apertada. Eu falei assim, cara, eu tenho desenho. Vai logo, ela tá gravando tudo. Então, vamos falar sobre desenho. Ó, é o pessoal ali. Vai. Nós vamos falar sobre desenho. A história do desenho começa quase que ao mesmo tempo que a história do homem. Nas cavernas ficavam gravados por meio de desenhos os hábitos e experiências dos primitivos, homens das cavernas, que usavam a pintura rupestre como forma de expressar e comunicar antes mesmo se consolidasse uma linguagem verbal. Ao longo do século, o desenho passou a ser utilizado cada vez de forma mais diferente, sendo até mesmo um recurso Ao longo do século, o desenho passou a ser utilizado cada vez de forma mais diferente, sendo até mesmo um recurso da linguagem escrita, da fotografia e assim do cinema e até mesmo das representações cartográficas. Ora dos templos sagrados e tumbas, como dos egípcios, onde se vê relatado. Praticamente todas as histórias da vida cotidiana e mesmo da vida após a morte, ora representados deuses mitológicos gregos, ou ainda conduzindo navegantes por mares desconhecidos, como durante os séculos XV e XVI e nos séculos posteriores. A arte de desenhar acompanhou o homem durante todo o seu desenvolvimento, fazendo parte de sua história, e ainda hoje é capaz de surpreender e encantar qualquer um que se permita a uma breve contemplação. Valeu! Vai, é café! Na pré-história, o desenho surgiu como forma de as pessoas se comunicarem, facilitando o desenvolvimento de uma linguagem falada e escrita. Não que o homem tenha aprendido a desenhar antes de falar, porque isso é praticamente possível de determinar uma vez que a linguagem falada não deixa marcas em paredes como pinturas rupestres. Mas é inegável que a expressão por meio de pinturas facilitou a comunicação para aqueles povos. Na antiguidade, o desenho ganha status sagrado, principalmente no Egito, onde é usado para decorar tumbas e templos. Tanto o é que, para os antigos egípcios, uma grave condenação para alguém após a morte é ter raspado todos os desenhos e inscrições de sua tumba. Mesopotâmico, chinês e povos do continente americano desenvolveram cada qual um sistema diferente de desenhar, com significados próprios e que caracterizam cada população. Da mesma forma ocorreu na Antiguidade Clássica, quando os gregos e romanos utilizavam o desenho para representar seus deuses. Já na Mesopotâmia, o desenho foi utilizado para criar representações da terra e derrotas de forma bastante primitiva.
nascimento da representação cartográfica de rotas comerciais e domínios ganha fôlego com a expansão do Império Romano e a Popularização. das suas cartas. Mas um acontecimento realmente importante para todas as formas de desenho foi a invenção do papel, pelos chineses há mais de 3.000 anos. Até então eram usados diferentes materiais para as representações, como blocos de barro ou argila, couro, tecidos, folhas de palmeiras, pedras, ossos de baleias, papiro. É uma espécie de papel utilizada pelos egípcios. E até mesmo bambu. Estima-se que por volta do ano 6 a.C., os chineses utilizassem o papel de seda branco, próprio para o desenho e escrita. Mas o papel da forma que conhecemos hoje surgiu... O que você tá rindo? Bom mesmo. Surgiu em 105 depois de Cristo, tendo sido mantido em segredo pelos chineses durante quase 600 anos. A técnica, embora tenha evoluído, ainda mantém o mesmo princípio de extração de fibras vegetais, prensagem e secagem. Pelos egípcios, foi necessário desenvolver outros materiais para escrita. Eu desenho. Passaram então a ser utilizados madeiras e ossos molhados em tinta vegetal. E depois as... Peraí, se não perceberam, a gente ainda está gravando. Obrigada. Continua. E depois as famosas penas ou ainda o carvão, que já era utilizado pelo homem das cavernas. As penas do século XV. No século XV passaram a ser de metal. Em 1884, desde volta Patenteou a caneta de tinteiro, precursora das esferográficas. Pronto. Da mesma forma que os instrumentos utilizados para o desenho evoluíram, o próprio desenho evoluía junto. No Japão, a época mais próspera dos samurais, 1992 a 1192 a 1600, o desenho experimenta só um minuto. E aí? Peraí, deixa só a gente terminar. O desenho experimenta um grande crescimento. Os samurais, além de guerreiros, se dedicavam às artes. E no Japão já foi divulgada a tinta nanquim criada pelos chineses. Ao contrário do que se costuma pensar, uma tinta preta bastante usada para desenhar, o que era feito de um pigmento negro extraído de compostos de carbono queimados, como carvão. Esse foi o nosso pequeno resumo da metade da história que eu tenho por curto. Agradeço vocês por terem assistido. O Caio não vai falar nada. Agradeço vocês por terem assistido, por gastar esse tempo com a gente. E muito obrigado. Deem um like favorito sempre. Mas não vai ter. Tá, corta. Então, se inscreva no canal, não siga a ideia deles de dar dislike, compartilhe nas nossas redes sociais e até. Tchau.